Uma das expressões mais conhecidas da história é Filho de Deus, mas também é uma das mais mal compreendidas. Muita gente ouve isso e pensa: ah, então Jesus foi criado por Deus. Ah, então ele é inferior ao Pai. Ah, então é só um título simbólico. Mas o problema é que se você entende errado essa expressão, você entende errado quem Jesus é. E se você erra quem Jesus é, você erra o próprio cristianismo. Então, o que significa de verdade dizer que Jesus é o Filho de Deus? Vamos começar eliminando o erro mais básico. Quando ouvimos filho, pensamos em algo biológico, alguém que veio depois, que teve um começo, mas isso não pode ser aplicado a Deus. Deus não é um ser físico, não se reproduz, não está dentro do tempo como nós. Então, quando o cristianismo usa a expressão Filho de Deus, não está falando de origem biológica, está falando de algo muito mais profundo. Para entender esse termo, precisamos olhar para a Bíblia, especialmente o Evangelho de João. Logo no início, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E aí logo depois, o Verbo se fez carne. Então vemos aqui algo essencial. Jesus não começa a existir no nascimento, ele já existia. Jesus também é chamado de Filho unigênito. Essa palavra unigênito não significa criado, significa único na sua natureza, da mesma essência. Ou seja, Jesus não é um filho como nós somos. Ele é o Filho em um sentido único, eterno e divino. No mundo bíblico, filho de muitas vezes significa compartilhar a mesma natureza. Por exemplo, filhos da luz significa que pertencem à luz. Filhos da perdição significa que pertencem à perdição. E então, quando Jesus é chamado de Filho de Deus, isso significa que ele compartilha a natureza de Deus. Isso fica claro quando os próprios judeus entendem isso. Eles acusam Jesus de blasfêmia porque ele se fazia igual a Deus. Ou seja, eles entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo. Agora entramos em algo mais profundo. Se Jesus é o Filho e Deus é o Pai, qual é essa relação? Aqui entra a doutrina da Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho não é criado pelo Pai. Ele é eternamente gerado. Isso não significa um começo no tempo. Significa uma relação eterna. O Pai sempre foi Pai. E o Filho sempre foi Filho. Não houve um momento em que o Filho não existia. Essa foi exatamente a defesa de Atanásio de Alexandria contra o arianismo. Uma das maiores heresias da história, o arianismo, dizia que Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. E essa visão foi combatida no Concílio de Nicéia, que já foi mostrada aqui no canal. Tá aí nos cards aparecendo para você. A conclusão foi clara. Jesus é da mesma substância do Pai. Ou seja, ele não é um ser inferior, não é uma criatura elevada, ele não é um intermediário, ele é plenamente Deus. A fé cristã histórica afirma que Jesus é Filho eterno, gerado, não criado, da mesma essência do Pai. Essa linguagem pode parecer técnica, mas ela existe para proteger uma verdade simples. Jesus é Deus, não é um Deus menor, não é um representante, não um ser intermediário. Deus verdadeiro. Isso muda tudo. Se Jesus é o Filho de Deus nesse sentido, então ele tem autoridade divina, sua palavra é absoluta, sua morte tem valor infinito e sua ressurreição confirma sua identidade. E mais importante, ele não é apenas um exemplo moral, ele é o objeto da fé. Hoje muitas pessoas dizem que todos somos filhos de Deus, mas isso não é verdade no mesmo sentido. Tem uma diferença nós nos tornarmos filhos por adoção e Jesus ser filho por natureza. Então, da próxima vez que você ouvir Jesus é o Filho de Deus, não pense em algo biológico, não pense em algo inferior, pense nisso. Ele é o Filho eterno da mesma natureza do próprio Deus. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa verdade, deixa o like, que isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal pra gente continuar aprofundando a cristologia passo a passo. E comenta aí embaixo sugestões de vídeo que você quer ver aqui no canal. Muito obrigado, fique com Deus e até!